Pronto, agora a abertura entrou. Olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular. Aqui hoje com o nosso querido amigo Eduardo Marinho. Bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Salve, tudo bem? Tá tudo certo. Vamos no papo. Salve todo mundo que está vendo a gente aí, só para cumprimentar. Salve, Mônica. Salve, Valéria. Maravilha. E aí, dona Mônica Silva, tudo bom com a senhora? Tudo bem, pode parar de me chamar de velha, hein? Não começa a ofender, não. Eu trato todo mundo bem, então, Nada de senhora. não, senhora, de jeito nenhum. E muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Eduardo, né? Que alegria. Obrigada, pessoal que está aí nos acompanhando. Tá ótimo, o dia está maravilhoso. Maravilha. É muito legal essa coisa da passagem do tempo, né? A primeira vez que levantaram para mim no metrô, eu tive um choque. Porque eu não me identifiquei. A moça levantou e ainda fez, por favor, sente. E eu me senti assim, meu Deus do céu. Eu já não tenho mais, eu já não sou jovem mais, né? É a constatação de que o tempo passa, né? Mas Mas quando a gente viveu, né, bem a vida, esse tempo é de qualidade, né? Sim. E quando você está com saúde também, né, e tem uma vida preenchida por coisas que você gosta, é muito bom ter muitas lembranças. Eu acho que isso também faz parte. Você e ter uma. é uma experiência nova. Eu não tinha sido velho. Eu estou começando a ser agora. Estou sendo tratado de uma maneira diferente. Eu sei o que é ser jovem. Eu passei por todas as idades. E uma vez me perguntaram se eu queria voltar atrás. Eu disse, Deus me livre. Eu quero seguir em frente. Daqui a pouco quero sair daqui e ver como é que é do outro lado. Sabe, eu tenho a experiência toda da juventude. Eu não quero perder a experiência que eu tenho. A melhor idade para mim, a melhor idade é a que eu tenho agora. E sempre foi assim. Entendeu? Por sorte, eu não sei porquê, eu não tomo remédio nenhum, eu não tenho doença nenhuma, não tenho nada que me impeça. Então, para mim, está ótimo ficar velho. Sabe? Até parei de tomar geral da polícia, sabe? Tem várias vantagens. Eu também, eu considero excelente também essa idade que eu estou vivendo, porque realmente parece que você aproveita mais a vida, entende? Você começa também a colher muitos frutos do que você semeou a vida toda. Então, é uma sensação muito boa, e eu acho isso muito importante, né, Eduardo? A gente está com saúde, Não, e né? Então, quando você teve uma vida satisfatória, então você tem muita experiência boa, você assimilou muita coisa boa. Agora, para aqueles que tiveram uma vida insatisfatória, aqueles que se submeteram aos valores sociais, que são superficializantes, que não satisfazem, começa a perceber a falta de sentido na própria vida. Olha para trás e fala, nossa, o que eu fiz com o meu tempo? Porque é isso, a sociedade induz a gente a gastar o tempo com besteira. E não deixa resíduo, não deixa resultado, não deixa nada plantado. Só fruto sem sabor. Então, para alguns, quando eu saí para Manguear com 18, 19 anos, eu tinha atração pelos mais velhos. Não para vender o artesanato. O artesanato era a minha chave de contato. Para abordar o velhinho, eu chegava mostrando o artesanato. Quer dar uma olhada? Eu sabia que ele não queria. Mas quando ele dizia, não compro isso não, então eu posso fazer uma pergunta? O que você acha da vida? Valeu a pena? Você gosta da vida que você viveu? E ficava ouvindo. E as respostas confirmavam a minha opção. Eu me atirei no inseguro. Eu me atirei no acaso, no fortuito. Vamos ver o que acontece. Eu não vou por aí. Não sei para onde é que eu vou. Não sei como que eu vou. Não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu sei que eu não vou por ali. Para onde me mandavam ir, para onde a sociedade considera. Porque para a sociedade me considerar, eu tinha que abrir mão da minha satisfação. Eu tinha que abrir mão da minha consciência. Eu tinha que aderir aos valores que não me convencem. Que meus valores são outros. Uma pessoa não vale o que tem. Né? Uma pessoa que precisa ter um carrão para se afirmar socialmente, um relojão, uma roupa caríssima, uma mansão para ter valor social, na verdade ela não percebe que o que tem valor são essas coisas, não é ela. Ela sem essas coisas não vale nada. E essa é a sensação que é fabricada nela. Por isso que o magnata, quando ele perde tudo, ele tende ao suicídio. Porque ele não vale mais nada.
O que ele valia era o valor das coisas. Então, eu saí desse conceito e criei outros valores. E eu não abro mão disso. Quando o desprezo social veio, ele foi bem-vindo, porque era a sociedade sendo sincera comigo. O que eu esperava era exatamente isso. Eu não segui pelo caminho considerado pela sociedade. E eu sabia que, saindo desse caminho, eu ia perder todas as regalias de classe média alta, ia perder o respeito, ia perder a consideração. Entendeu? Então, eu abri mão dessas coisas em nome da minha própria consideração pessoal, em nome do meu respeito próprio, em nome da minha satisfação pessoal em estar vivo. É isso. Maravilha! A gente já conversando aí com algumas reflexões bem interessantes, porque realmente eu acho que essa ideia de uma escolha, né, de caminhos, ela é muito difícil para a grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas é conduzida, né? Siga por aquele caminho, você vai ter que fazer. Eu, por exemplo, dou aula de teatro há 32 anos, eu já vi muita gente talentosíssima, muita criança, muito jovem, se afundar numa estrutura, minar toda aquela força potente de vida que ele tinha para se enquadrar num sistema, né? E eu acho que um dos grandes temas aqui, que a gente discute muito aqui no Revolução Molecular, é justamente essa subjetividade do indivíduo, que vai criar indivíduos agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, reacionários, agressivos, que vão compensar a sua infelicidade ou a sua falta de possibilidade de existir plenamente como ser humano, e vai compensar isso na violência contra aquele que é diferente, aquele que rompe, de alguma maneira, o sistema, né? Porque romper o sistema é muito difícil, né, Eduardo? Assim, é verdade. A pressão começa na família. Quando você vê uma pessoa com potencial lindo se enquadrando na sociedade, em geral é pela pressão afetiva dos mais próximos. É a pressão social que começa na família. Enquanto ela se exerce livremente, ela é reprimida, ela é estranhada, ela é condenada, entendeu? E pelos familiares até, pelos mais próximos. Então, ela tem, em harmonia com o seu meio social, ela acaba se enquadrando. E se enquadrar para um espírito livre é se frustrar. É perder. Pois é, exatamente essa noção que você está trazendo é um dos conceitos assim, do Guattari Deleuze, né, da esquizoanálise, que é o familismo, familiarismo, o nome que quiser dá. Assim, são várias traduções. E que tem a ver justamente com isso aí, né? Dentro da família, que é a instituição que a gente está dentro e que está programando a gente, são várias instituições. É a criança e as instituições. As instituições são para formatar, são para produzir, agenciar, né? Igual agência de modelo, agencia modelos através das instituições. Então, quando ele fala do familismo, que você falou aí, que eu também considero isso fundamental, exatamente por causa do afeto que a gente tem com as pessoas da família, isso faz com que a gente tenda a seguir aqueles conselhos, aqueles modelos, aquilo ali. Agora, quando você olha para essas pessoas que você tem um afeto bastante forte e você não se identifica com a vida delas, mas você pode dizer, eu não quero ser igual a eles. E aí você faz o rompimento. O mais difícil, na minha opinião, é justamente a condução familiarista, porque exatamente foi onde eu tive que romper muito, o tempo todo. Inclusive, essa coisa, quando a gente está falando aí da gente ter rompido e ter partido, se não tivesse partido para a França ou para os Estados Unidos, naqueles momentos, por exemplo, o Guattari morreu em 92, se eu não tivesse ido com tudo improvisado, eu não teria nem estado com ele mais, porque ele já estaria morto, eu fosse ficar esperando, eu tivesse me enquadrado. Então, e aí a gente é discriminado também, porque eu não fui com bolsa, não fui com
CAPES, CNPJ, CNPq, sei lá, ou como é que tinha que ir, né, para poder ser dentro do acadêmico. Mas Com eu fui segurança. da maneira totalmente improvisada, e deu certo. Porque aí é aventura, né? Sim. Olha, eu fiz várias tentativas de enquadramento, exatamente pela expectativa familiar. Eu fiz concurso Banco do Brasil, entrei. Mas eu tinha um olhar de futuro nos mais velhos. Eu observava os mais velhos. E falava, não quero ser assim. E saía, pedi demissão do Banco do Brasil. E a pressão familiar, e agora? O que você vai fazer da vida? Jogou fora uma oportunidade de ouro, sem saber que eu saí do banco, pedi demissão no dia seguinte, ao que um dos diretores me falou, você vai ficar o resto da vida aqui no banco, você está feito. Aquilo me apavorou, pedi demissão, não vou ficar o resto da vida aqui. Você está louco. E aí começou a pressão familiar. E isso era o desejo de todo mundo, né? Ficar o resto da vida num lugar era a idealização de qualquer pessoa nessa época. Mas eu sempre tive a noção de que eu estou aqui de passagem, entendeu? Eu não quero chegar no fim da vida com vergonha da vida que eu vivi. Eu sentia que a vida tinha alguma coisa a mais do que aquilo. Aquilo era pouco para querer da vida. Você queria só privilégio, grana, carro, clube, passear nas férias. É pouco. Eu não sabia o que tinha a mais, mas sempre me pareceu pouco. E aí, diante da pressão que rolou, demorou menos de um ano, eu falei, bom, vou ser militar, assim eles vão ficar felizes. Ser militar é fácil. Aí fiz um concurso para preparatório de cadetes, que forma estudantes para virarem oficiais de carreira. E observando os mais velhos lá dentro. Quando eu percebi que eu estava sendo formado para fazer parte de uma engrenagem de repressão, com ódio comandado, você tem que odiar aquilo. Eu dizia, mas por quê? Você não tem que perguntar por quê. Você tem muito privilégio para perguntar por quê. Eu estou mandando você odiar aquilo e você tem que odiar aquilo. Atirar em quem eu não conheço. Odiar o comunismo sem saber nem o que é. Para manter os privilégios. E eu via todos os meus colegas ideologicamente acovardados, porque eu puxava esses assuntos. Pô, não acho justo, mano. A gente tem que odiar um troço sem entender. Não acho justo. A gente tem que obedecer um cara porque ele nasceu antes. E os caras saíam de perto de mim. Não quero pensar nisso. Era uma covardia diante da reflexão, do questionamento. Só que em mim isso era compulsivo. Aí eu pedi desligamento do Exército. E a família ficou decepcionadíssima. E me colocou no cursinho mais barato que tinha, lá em Vitória do Espírito Santo. E me deu a oportunidade de conviver amistosamente, afetivamente, com as pessoas que vinham do ensino público e que naquele ano estavam fazendo um esforço para pagar o que para minha família era mixaria, o cursinho mais barato, para tentar um vestibular improvável. E eu ia estudar com aquela galera. Estudo em grupo. E eu percebi que eles não sabiam nada. Foi ali que eu comecei a perceber que o ensino público é sabotado. Eu acusava os meus amigos na hora do estudo de não ter frequentado a aula. E eles diziam, não, a gente foi à aula, é que não ensinaram isso para a gente, porque eu dava aula para eles. Eu estudei em escolas que davam as matérias com profundidade. Aí um dia um desses levou para mim uma prova no 3º ano da escola dele. Ó, isso aqui é uma prova da minha escola, ensino público. Eu li a prova e a minha primeira reação foi achar que era mentira. Não, isso aqui não é uma prova do 3º ano. Você está de sacanagem comigo. Isso aqui é superficial demais. Sabe? Aí que eu comecei a perceber, existe uma sabotagem. O ensino com profundidade é para quem vai comandar os sabotados. A escola pública forma mão de obra barata. Gente sem capacidade crítica, gente sem profundidade do ensino. São ignorantes, medianamente qualificados para serem comandados, porque estudou em escolas melhores, as pagas. E aí comecei a ter essa noção. E comecei a olhar mais amplamente para a sociedade. Dali eu entrei na faculdade de Direito, porque eu não pude fazer Belas Artes, né? E hoje eu acho ainda bem que eu não entrei para fazer Belas Artes, porque os artistas acadêmicos, Deus me livre, são conceituais demais, são arrogantes demais, são vaidosos demais. Eu preferia aprender arte na rua, com mestres que eu encontrava, meus vizinhos nas periferias, gente de feira de artesanato. Desenvolver eu mesmo pesquisando, ia para a biblioteca, pesquisava. Pintura a óleo eu comecei a fazer assim, lendo João Medeiros e outros, e na prática cotidiana. Então tem uma base e mantém a humildade, porque a humildade
ela deixa a gente capaz de estar sempre se reformulando, reconhecendo falhas, aprendendo, reconhecendo a própria ignorância, porque o campo da ignorância é exatamente onde a gente pode acumular o conhecimento. Sabendo que eu não sei, eu posso aprender. Agora, se eu acho que já sei, como eu vejo muita gente estufada, já sabe de tudo, não aprende mais nada. Parou por ali, estacionou. Vai exercer a sua superioridade. É meio falta de inteligência. A arrogância bloqueia a inteligência. Aliás, a arrogância bloqueia muita coisa. A percepção, a sensibilidade, a consideração. Bloqueia tudo. Porque é a sensação de superioridade. Não estou sugerindo aqui que a gente deve ter sensação de inferioridade. Eu acho que a gente deve evitar as duas, tanto a inferioridade como a superioridade. A gente é o que é. E está em mutação permanente. Se eu não sei hoje, amanhã eu posso saber. Eu posso correr atrás. E se eu aprender, eu tenho a obrigação moral de dividir o conhecimento. Porque é um tipo de riqueza que você pode distribuir, que não diminui. Entendeu? Só que a gente é convencido pela sociedade que o conhecimento é seu patrimônio pessoal, para você ter valor social. Então você se torna egoísta com o seu conhecimento e não ensina. Eu sempre achei muito medíocre a pessoa não ensinar o que sabe. É inseguro, mas é induzido pela própria sociedade. A sociedade formata nossas mentalidades da pior maneira. É para a gente ficar dominado, para a gente ser fácil de enganar, para a gente correr atrás do que dá lucro, né? A gente viver em torno de dois mercados, é o de trabalho e o de consumo. No meio disso, para você não perder o equilíbrio mental, você tem um lazer, mas que seja um lazer dispersivo e não reflexivo. Você vai para o externo e não questiona as causas. Você vê que a palavra radical, ela mudou de sentido. Radical significa buscar as raízes, tentar compreender as causas. Então, mas quando você escuta essa pessoa radical, você não entende que é uma pessoa profunda, você entende que é uma pessoa briguenta, desagradável, extremista, violenta, intolerante. É a condenação subliminar do radicalismo, que seria a busca das causas, das mazelas sociais, por exemplo. Qual é a causa da miséria? Para mim é muito simples. A causa da miséria é o privilégio. A ânsia do privilégio de um punhado de poder de rico e das classes médias e altas alimenta a miséria, cria e alimenta a miséria. Porque para você ter privilégio, você precisa usufruir dos explorados, dos enganados, dos sabotados. Isso eu já sentia lá na classe média alta, quando eu ia para o clube, sim, quando eu ia para o cinema, quando eu ia nas festas. Estava cheio de serviçal ali. Eu percebia que as pessoas não enxergavam os serviçais. E a mim interessavam os serviçais. Às vezes eu ia para a cozinha trocar ideia. Eu achava pessoas mais interessantes. E aí começava a me dar constrangimento de estar usufruindo dessa sacanagem. Eu estou usufruindo das injustiças sociais. Porque essas pessoas tinham o direito constitucional de acessar um bom ensino e cursar uma universidade. Já me perguntaram, não, se você acha que tem que ser assim, quem é que vai fazer o trabalho braçal? Eu digo, os jovens. Os que têm força muscular. Inclusive porque eu acho que a pessoa não pode mandar se ela nunca tiver obedecido. Ela tem que passar pelo comandado para depois poder comandar. Senão ela não vai respeitar as pessoas que ela comanda. É isso. Isso é uma sacada muito interessante. Os jovens, né? Realmente. Muito interessante essa sua proposta. Então, eu acho que é exatamente isso que o Eduardo está trazendo, porque eu entrei para engenharia na PUC. Então, isso era o sonho familiar, né? Aquela perfeita. Saí do Colégio Santo Inácio, tal, aí entrei para a PUC, já estava dentro da programação. Quando eu odiei aquilo, achei a futilidade, uma coisa que não significava nada para mim, que eu tive que buscar algo que eu quisesse, algo que eu gostasse. Demorei para descobrir. Quando eu descobri a psicologia, que foi maravilhoso, a possibilidade de estar dentro do curso de psicologia, mas já um pouco mais velha, então eu aproveitei para estudar um monte de coisa durante o tempo que eu estava fazendo o curso de psicologia. Eu emburaquei por todos
as coisas que estavam me interessando. E exatamente isso deu uma riqueza na minha vida. Quando você estava fazendo engenharia, né? Quando você estava fazendo engenharia, você aproveitou o tempo. 7 períodos eu fiz de engenharia. Isso. Você falou psicologia. Não, fui engenharia. Quando eu estava 7 períodos de engenharia. Quando eu larguei a engenharia, eu fui para psicologia já de outra maneira. Porque eu tinha passado por todo esse sofrimento e tive que romper. Acho que foi o grande primeiro rompimento da minha família. Não foi com nada, não. Foi só porque eu não queria fazer engenharia. Porque eu não queria ser engenheira. Foi isso. Aí pronto, foi o caos. Né? E esse caos me proporcionou toda essa coisa de vida maravilhosa depois. Porque, por exemplo, que eu está falando, né, Eduardo? Eu tive nos lugares mais caros do mundo, convidada, sem gastar um tostão. Então, tem tanta gente que fica a vida inteira pagando uma viagem, né? Porque eu quero ir e tal. Aí você imagina, todos esses lugares. Não é? Então, como é que a vida não precisa ser o que eles dizem que vai ser? Né? Que eles querem nos obrigar, principalmente a família e as instituições, já tem um futuro funesto para a gente. Né? É só desgraça. A gente, se não ficar ali na linha, o nosso futuro seria... Nós não deveríamos nem estar aqui. A gente deve incomodar muito eles, né, Eduardo? Porque... Incomoda. Porque... Né, não? Como é que a gente pode ter feito tudo isso e a gente está na boa? Não, olha só. Vê o Padre Júlio como é atacado. A perversidade não perdoa a solidariedade. Não perdoa. Há diversas tentativas de impedir de dar comida para os pobres, em diversas prefeituras, todas, logicamente, da direita ou da extrema-direita, né, que são perversas, né, nesse sentido Mas eu queria só fazer uma retrospectiva, assim. Você falou, Eduardo, você foi para banco, direito e militar. Quer dizer, você trabalhou com 3 instituições extremamente... Porque, assim, essa ideia de se trabalhar num banco para o resto da vida era o objetivo de qualquer pessoa dessa geração, entendeu? Da minha geração também. Tinha esse pensamento. Vamos trabalhar em algum lugar para o resto da vida. Essa ideia de você ter uma estrutura para o resto da vida. E a ideia também de que a falta de estrutura da grande maioria das pessoas é uma contingência do mundo, e o mundo é assim, entendeu? Então, e não tem o que fazer, né? Eu já ouvi isso de pessoas com um gabarito teórico, tipo, não tem o que fazer, é assim. Então, quando você traz aí na sua trajetória uma outra, você quebra esses paradigmas, você vai questionando essas coisas, eu acho que você deu nó na cabeça de muita gente, né? Ao longo desses anos todos, você foi sendo uma pessoa com a qual eu mesma conheci você por aqueles primeiros vídeos lá que você falou que teve um pessoal que foi filmando você. Eu nem lembro, faz muitos anos isso. E porque, de repente, era uma pessoa que estava falando o que estava escancarado na nossa frente, né? Então, com o advento da internet, a gente essas discussões ganharam mais amplitude, né? A gente pôde falar com mais pessoas. Só que eu queria que vocês fizessem um pouco uma análise do momento atual, porque o que está acontecendo? Ao mesmo tempo que a gente tem uma geração, que é a tal da geração Z, né? As últimas 2 gerações, que dizem que as empresas não querem mais trabalhar com essas pessoas, que essas pessoas não querem trabalhar como se tem esse foco, né, da produtividade absoluta. Então, tem uma geração que já não está também se enquadrando, mas, ao mesmo tempo, é muito despreparada emocionalmente e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um mundo em plena convulsão e retorno da extrema-direita, e no qual diversos direitos estão retrocedendo. Não só, né, aqui no Brasil, a gente teve muita coisa com o governo do inelegível, agora a gente está... E reiteradas tentativas, né, como aquela lei lá do contra o aborto, em qualquer circunstância, que toda hora volta. Agora a gente está vendo nos Estados Unidos uma destruição. Tá indo para uma ditadura aquilo lá.
Como é que você vê esse momento atual? Porque a gente passou por esse momento de compreensão das estruturas e de nomeação de quem é que está nos dominando. Como é que você vê agora o que está acontecendo? Eu vejo a revelação de uma perversidade, isso que você chama de extrema-direita, eu chamo de perversidade. Essa perversidade, ela sempre houve. Ela sempre houve. Só que ela estava no fundo, escondida. Se manifestava nas práticas cotidianas, na existência da miséria, do abandono, no controle dos governos, no controle do dinheiro grande sobre as estruturas da sociedade, no domínio das comunicações. Sempre houve. Mas é que nem aquela parábola da piscina. Estava no fundo. Você chega na piscina e a água está límpida. Você acha estranho aquele fundo escuro. Agora, nós estamos num período turbulento. É mudança climática, as coisas, a hegemonia dos poderes econômicos, dos colonizadores europeus que deu a cria nos Estados Unidos, sabe? Estou perdendo essa hegemonia, então eles estão tumultuando para conter essa queda. Porque essa queda não é como muita gente pensa, na mentalidade imediatista, não vai cair em 10 anos. Não, essa queda é geracional. São várias gerações. Então eles movimentaram a água da piscina e a sujeira do fundo veio à tona, ela ficou visível. Até pouco tempo atrás, a perversidade era escondida. Ela passava verniz, era exercida com sorriso, dizendo que era para o seu bem. Agora não. Agora a perversidade se exibe orgulhosa e se impõe e declara. Tem gente que mora nos Estados Unidos que falou, conversando com amigos, dizendo que a Ku Klux Klan está recrutando membros nas ruas. E, ao mesmo tempo, os movimentos negros estão vendo isso, estão se preparando e se armando. Ou seja, é o esboço de uma guerra civil para brotar no meio do império. Esse presidente porra louca lá, ele está simplesmente revelando o procedimento que sempre foi assim, só que não era tão descarado. O desprezo, né? O continente africano é um continente de merda, latino-americano é que nem rato e barata. Ele declara o que antes era oculto, pelo menos oculto dos olhos. Quem tem um olhar mais profundo percebe, mas esses são muito poucos, porque nesse mundo que nós vivemos, com a sociedade, com a mentalidade superficializada pela própria estrutura, pelo modelo de educação, pelo domínio das comunicações, quando você pensa profundo, você fica sozinho. É muito difícil você pensar profundo. É muito difícil você tomar decisões por conta própria. Muito difícil porque o mundo se volta contra você. Você tem que se preparar para encarar isso. Sabe? Se você não quer pensar igual todo mundo, se você não deseja da vida as mesmas coisas que todo mundo foi induzido a querer, você tem que contar com a discriminação. Você tem que contar com o preconceito. E não se deixar afetar por isso. O que eu percebi é que eu, aceitando a hostilidade social comigo, aos poucos eu ia encontrando exceções aqui e ali. E isso é um oásis quando você encontra exceções. E eu acho que hoje as exceções são muito mais numerosas do que quando eu tinha 20 anos de idade. Eu mangueava e eu brincava, dizendo, nós somos exceções raríssimas, mas nós temos um poder de contaminação. Em breve seremos exceções numerosas. E aí a contaminação vai transformar isso em minoria. E quando nós formos minoria, a sociedade muda. Só que esse caminhar, ele é geracional. Eu já peguei o bastão de gerações anteriores. Eu já estou passando o bastão para gerações posteriores. Eu tenho a sensação que estão chegando reforços com essa galera que está nascendo aí, já de 20 anos para cá, que já nasce com um olhar questionador, inquirindo tudo, não aceitando mais as imposições ideológicas. Só que não tem muita direção, porque não tem fonte, é difícil. A internet veio facilitar isso. Se você usa a internet com foco, você se esclarece. Mas os poderes constituídos, sabendo disso, eles enchem a internet de dispersão. Usa a máquina de criação de ódio, porque é muito fácil você estimular o ódio numa sociedade tão injusta. Só que você estimula um ódio sem direção e acaba direcionado
por essas forças econômicas, que compram as melhores cabeças nas universidades, de psicologia do inconsciente, de sociologia, de antropologia, e bota a serviço da dispersão, da superficialização das mentalidades. E aí você desvia o seu ódio para o lugar errado. Você vai culpar quem é inocente. A culpa é do imigrante, a culpa é do pobre, a fome é a culpa do faminto, ou a culpa de quem é generoso. A pessoa vai para o desabrigo porque tem alguém que dá comida. São coisas que são absurdas, a mim me parecem absurdas, mas que é naturalizado, porque não há defesa crítica. A educação não cria senso crítico. Nós não temos uma educação de profundidade. Nós não temos uma educação humanizante. A gente não tem aula de interpretação de publicidade, de mídia. A gente não tem desenvolvimento da percepção auditiva. A gente não tem aula sobre o que a psicologia do inconsciente faz para produzir em você vontades que não são suas, valores que não são seus, objetivos de vida que não vão te satisfazer, mas que você só vai perceber a frustração desses objetivos tarde demais. Foi o que eu via nos velhinhos. E, meu filho, eu passei a vida inteira pagando carnê, nem vi o tempo passar, quando eu vi estava velho. Ou aquele milionário que falou assim, quando o médico falou para mim que eu não podia voltar na minha empresa, que era a razão da minha vida, que eu já estava velho, que era hora de eu descansar, a sensação que eu tive é que a porta da morte estava na minha frente, só faltava ela abrir. Nesse momento eu olhei para trás para ver a minha vida, e ela tinha perdido completamente o sentido. O sentimento que eu tive é que mentiram para mim lá no começo. E eu passei a vida inteira correndo atrás de mentira. Eu acho que essa sensação, ela se repete de formas diversas em muita gente. Que quando chega perto da morte, que percebe que ela é inevitável, porque incrivelmente as pessoas pensam que a morte não vai chegar. Quando percebem que é inevitável, aí percebem também que todos os valores que ela viveu, todos os objetivos que ela teve, não satisfazem, não fazem sentido. A frase que o cara me falou, o velhinho lá, o empresário milionário, tudo que eu queria nessa altura da minha vida é afeto. Tudo que eu queria era afeto. E eu nunca acreditei no afeto. Eu sempre achei que as pessoas eram interesseiras. Então não criei afetos. E hoje eu sinto um vazio no peito. As pessoas me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. E eu aqui no meu peito me sinto um fracassado. Ele falou isso comigo, eu acho que por motivos espirituais, porque eu nem conhecia ele direito. Eu só passava por ele, ele ficava no saguão sentado com a enfermeira. Ele morava numa mansão do lado de um prédio que eu morava. E tinha um saguão decorado, com sofá, com as mesinhas, com bebedor, uma geladeirinha. É classe média alta, né? Ele vinha com a enfermeira, sentava ali para ver gente, porque ele era solitário, viúvo, os filhos morando fora do país. Ele via os netos uma vez por ano, tinha que se entender com os netos em inglês, não tinha a menor intimidade com ninguém da família. Não tinha a menor intimidade com ninguém. Imagina a angústia desse cara. E, no entanto, um sujeito podre de rico. E isso confirmava a minha intuição de que dinheiro, conforto, luxo, excesso é pouco para querer da vida. A gente precisa de muito mais do que isso. E o que a gente precisa é abstrato, não é concreto. Ontem mesmo eu pensei em fazer um texto em cima dessa percepção. O que você tem de verdade é só o que você precisa para o seu uso cotidiano, seja o que for. O que você tiver além disso, você não possui, você é possuído. Se você tem excesso, esse excesso vai formar sua mentalidade, vai formar sua visão de mundo, vai determinar suas relações afetivas, vai influenciar na sua vida. Aí você é possuído por esse excesso, você não possui, é ilusão. E você só vai perceber isso quando você estiver perto da saída. Foi que nem o indígena falou comigo, que um problema fundiário, sempre fazendeiros querendo tomar as terras dele. E, cara, o cara chega aqui e diz que a terra é dele. A terra estava aí muito antes de existir os ancestrais dele. E a terra vai continuar aí muito depois que os descendentes deles morrerem. Ele é que é da terra, a terra não é dele. É uma visão distorcida, que é característica dessa nossa sociedade atual, que está em mutação permanente. E toda essa crise que está acontecendo, que não é só climática, ela é moral, ela é social, ela é afetiva, ela é emocional, né? Ela é ambiental. Essa crise toda é somente o apressamento desse processo de percepção. Porque eu penso que quando uma coletividade maior perceber
como a realidade é fabricada, é artificial e falsa, aí tudo muda. Não precisa de pegar em armas, precisa de mudar de atitude, precisa de mudar os valores, precisa mudar os objetivos de vida, a forma de se relacionar com o coletivo. É isso que vai mudar o mundo, e isso está acontecendo em vários pontos de forma embrionária. Vai ver o mandato do Renato Freitas, o que está fazendo nas periferias. Ninguém vai divulgar. Sabe? Ele não tem só uma cozinha solidária. Ele tem também um estúdio de gravação para os formadores de opinião, que são os rappers, os poetas, os músicos de periferia. E ele impõe uma condição: para você poder gravar sua música de graça, você tem que frequentar as aulas de conscientização política todo sábado. Aí você tem o direito de gravar o seu CD. Quer dizer, o cara está fazendo um trabalho que já devia estar sendo feito há muito tempo. O que acontece é que quando as pessoas ditas revolucionárias sobem nos cargos, elas também sobem nos saltos e deixam de se ligar com as periferias, porque isso incomoda o poder vigente. Se você se relaciona com a periferia, com o pobre, com o ignorantizado, com o roubado nos seus direitos, e se relaciona bem, os que estão no poder têm medo de você. E o medo é o pai do ódio. Então eles vão virar todo o aparato estatal, todo o aparato comunicacional, midiático, contra você. Vai te difamar, como fizeram com o padre Júlio. Esse escândalo das marmitas aí em São Paulo, eu vi entrevista do Luiz Nassif com essas pessoas, cara, ótimas pessoas, bem intencionadas, e foram atacadas por uma rede comercial de televisão, como sempre, né? São aqueles repórteres que estão preocupados com fama e fortuna, e por isso abrem mão da consciência e falam o que mandarem fazer. Vai lá e procura uma forma de difamar essa gente. Então ele vai lá e procura, e se ele não achar, ele inventa. Porque é preciso difamar. A sociedade, ela tem base na perversidade. Então ela não aceita a generosidade. Porque a generosidade denuncia a perversidade. É assim como quando a gente não se enquadra, a família vai contra você. Eu penso que inconscientemente ela está atacando você porque você denuncia a acomodação dela. Entendeu? Você é uma denúncia. Então eles te desqualificam. Eles não deixam você dar um nó na cabeça delas. Eles te classificam de maluco. Esse cara enlouqueceu. Isso aí é maconha, ele está tomando droga. Acho que esse é um ponto crucial. Aí depois talvez a Mônica também possa falar um pouco sobre isso, né? Que é essa... quando você sai fora desse grupo, você se torna um problema para esse grupo, né? E o que a gente está vendo é que, assim, você falou do Renato Freitas, do trabalho dele, do Júlio, do padre Júlio, tem pessoas que fazem esse trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria também que a gente focasse um pouco nesse... porque antes, anos anteriores, o trabalho era a repressão, né? Então você mantém a população pobre separada da população rica. Você falou na diferença de estudo, né? De escola, a diferença da escola pública com a escola particular, diferença de acessibilidade para as coisas, a universidade é uma separação. Quando o governo do presidente Lula saltou de acho que foram 3 milhões de universitários para 8 milhões de universitários, ele fez com que uma grande parte da população que não, entre aspas, deveria ter acesso a esse espaço, que esse espaço é um capital cultural da classe média e da classe média alta, né? Porque a classe alta, mesmo quem tem grana, nem vai estudar, na maioria das vezes não estuda, é mais dentro dos trabalhos. Então, assim, houve todo esse processo de repressão, só que agora nós estamos num momento um pouco complexo, porque as pessoas reprimidas votam nos seus repressores, querem se igualar a esses repressores, entende? Então, muita gente lá que votou no Trump está agora sendo, como é que fala? Banida. Perseguido. Está sendo perseguido. Ou estrangeiros, ou mesmo aqui no país. Então, Mônica, vou jogar para você um pouquinho e depois jogo para o Eduardo para você falar um pouco sobre essa coisa complexa da subjetividade
fascista, que é o que nós estamos vivenciando, né? Pois é, fascista e nazista. A gente também tem que... A questão dos racismos e a questão também da questão religiosa, a gente não pode nunca esquecer o que é falado lá no Antiédipo do Guattari Deleuze, que o Eduardo falou, perversidade. É a naturalização das perversões. Então, quando eu falo da extrema-direita, eu concordo com o Eduardo. A extrema-direita incentiva, estimula e permite o ódio. Né? O negócio é o ódio, é o extermínio, os racismos, são os cânceres da sociedade. Então, nós estamos tendo um momento que eu acho que devia ser muito importante, que a gente pudesse passar bastante filmes sobre o Holocausto, filmes sobre as coisas que aconteceram na Europa toda, fascistas, as ditaduras, tudo que aconteceu aqui durante a ditadura, por isso que eu acho que é sempre a partir da arte, né, que as denúncias são feitas e os afetos começam a se mobilizar. Porque quando a gente tem, por exemplo, a condenação do assassino ontem, né, que a brutalidade, a perversidade e o que foi resultado, né, de um agenciamento coletivo de enunciação. Nós temos as pessoas sendo agenciadas com esses enunciados absurdos, perversos. Então, eu concordo muito isso com o Eduardo. A gente está num momento que, do mesmo jeito que a gente pode ser serializado para ir para o exército, ir para a escola e tal, isso que ele está falando do Ku Klux Klan, e também o que está acontecendo também nos Estados Unidos, que eu sei que ele mandou, demitiu em massa uma quantidade imensa de profissionais do serviço público, de ONGs, de apoio. Sabe? Todo mundo perdeu emprego, cara, sabe? Todo mundo. Sabe? Uma quantidade, além dessa questão dos imigrantes, né? De estar expulsando, sabe, essa maluquice toda que ele está fazendo. Porque ele é um perverso. Ele quer, por exemplo, fazer Gaza o que ele fez em Nova York. Entende? É tudo pelo dinheiro, é tudo pelo... o que ele vai fazer com esse dinheiro? Que esses bilionários aí, eu escutei até uma live interessante, eles não têm nem tempo de gastar o dinheiro, Eduardo. A grana deles, eles teriam que gastar 1 milhão por dia. E mesmo assim atravessaria gerações, porque não acaba. Então, esse problema econômico também, e do dinheiro e tudo isso, é uma coisa... É um absurdo. É um absurdo o que nós estamos passando. Eles querem o poder que esse dinheiro representa. E o Trump, esse presidente cor de abóbora, ele, se não tivesse fechado com as oligarquias, com os banqueiros, financistas, os BlackRock da vida, ele não estaria onde ele está. O lance é que ele é explícito. Por isso que eu acho que ele faz parte de um processo de esclarecimento inconscientemente. E ele está desmontando ONGs e os AID e tudo mais, está dando um tiro no pé do império, porque essas ONGs e esses organismos, eles têm uma fachada humanitária, que eles fotografam, entrega de comida e tal, mas o arroz, o feijão, é comprado nos Estados Unidos. No Haiti, um monte de agricultor que plantava arroz foi à falência por causa dessa distribuição. E eles usam esse mecanismo para se infiltrar nas instituições dos países e mudar governos. Eles têm agentes de espionagem ali dentro que fazem o trabalho de subverter governos que querem levantar a cabeça, que querem ter autonomia e investir no seu povo, na sua pátria, no seu país. Não pode, eles querem submissão completa. Quando eles fazem negócio, eles não querem mais do que você, eles querem tudo. E você nada. Para você fica os venenos. Fica só o ruim. É assim que eles se acostumaram a fazer. É resíduo do colonialismo, que está vindo à tona porque está acabando. Só que não é um acabando de hoje para amanhã, é um acabando gradual. A gente está trabalhando num processo. A mim me satisfaz trabalhar na parte que eu couber nesse processo.
É como se a minha vida fosse um passo numa caminhada infinita. Um único passo. E o meu poder está em escolher como eu vou dar esse passo e em que direção. Porque até aí, as pressões sociais determinam, por imposição e sob ameaça, a direção que você tem que dar o seu passo e a maneira que você tem que dar o seu passo, a forma que você tem que viver. E quando você não aceita, você fica diferenciado. E como você é um mau exemplo, tem que ser desqualificado, perseguido, de repente... De preferência, exterminado. Até morto, é. Mas seria uma honra morrer por uma causa dessa, por estar seguindo a consciência. Eu não me importaria nem um pouco. Uma vez eu recebi uma ameaça de morte. E a minha resposta foi essa. Falei, velho, eu tenho a maior curiosidade para chegar na espiritualidade, mas eu não vou arrombar essa porta. Se você quiser pagar meu ingresso, vai fundo. Eu vou amarradão. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vão ter que me abater a tiros. Como eu também falava muito para mim assim, mas, Mônica, você não tem medo? Falei, não. Sabe que eu não tenho? Nunca tive, porque eu também pensava nisso. Vai ver que se morrer assim também é melhor do que ficar em cima de uma cama sofrendo durante anos. Não. Mas essa ameaça que você sofreu foi por conta de você fazer o que você faz, de você falar o que você fala? Está falando demais. Vou abreviar a sua existência. Eu falei, esteja a gosto. Eu também, eu fui ameaçada também, por causa da prática que eu tinha. Cara, que não agradava aos poderosos, né? Os valentões de teclado. Né? Porque língua não tem osso, ele pode falar que vai te matar. Agora, tem disposição para isso? Dificilmente. É muito fácil. Não tem por que me matar, porque eu não estou na cabeça de nenhuma coletividade. Eu estou dentro das coletividades, por onde eu passo. Entendeu? A maior parte das mortes que eu vi foi de pessoas que combatiam os poderosos do seu lugar. Se você fala da sociedade como um todo, não vai ter aquele que quer te matar. Agora, se você faz como a Marielle e bota o dedo na ferida ali do município dela, aí corre risco. Aí os caras vêm matar, porque você está interferindo no poder local deles ali, na verdade. Os indígenas, né, que você falou, que estão sempre sendo assassinados, os indígenas estão sempre defendendo as suas terras. Mas aí é em torno da propriedade de terra. É em torno da propriedade. Eles não estão esclarecendo a sociedade. Eles estão reivindicando o que é direito deles. E que os caras não querem ceder. Eles dominam pela força, pelo aparato do Estado, e não admitem resistência. Se o cara resiste, tem que morrer. Aquilo lá é meu. Né? O indígena ele não tem poder de comunicação com a sociedade civilizada, porque a sociedade já foi induzida a não dar crédito para os indígenas. Eles têm uma sabedoria muito maior do que a civilização, porque o objetivo da vida dos povos originários é viver, não é usufruir de privilégios, é tratar com os afetos, é usar o que é preciso. É totalmente o oposto. É totalmente o oposto. Se a gente está falando do que? Do agronegócio, por exemplo? Qual o objetivo do agronegócio? Olha que absurdo. Entende? A destruição, o envenenamento, a mortandade, tudo isso. E olha os indígenas, olha as outras populações e civilizações ancestrais, como é que é totalmente feito. Daí que a gente tem que falar, né, Eduardo? É capitalismo. Tem que falar que tem a ver com economia, tem a ver com modo de produção e tem a ver com e é por isso aí mesmo. Eu acho também o seguinte, esse presidente americano, estadunidense, né, ele está conseguindo fazer um troço interessante, Eduardo. Ele está pressionando de tal maneira que, de repente, ele está empurrando o império dele para o buraco. Eu já disse isso. Então, vai ser um grande serviço. Pode ser que ele faça um grande serviço, porque, por mais que ele queira que todo mundo se submeta, não vão se submeter. Os países não vão se submeter. Não vão aceitar essas loucuras. Tanto é que ele fala e ele volta atrás. Fala e ele volta atrás. Então, vamos ver. Agora, lá na terra dele, ele está fazendo essas barbaridades, o próprio povo dele vai se rebelar também, ou não? Claro. Vai aceitar.
Claro, ele veio apressar o processo, cara. É como a reação química que está se dando lá quietinha. Você chega e agita, ela se apressa. Ele É tá um catalisador. Ele é um catalisador. Ele está atacando os aliados. E os aliados estão percebendo que não são aliados, são subalternos. Estados Unidos não tem aliados. Ele tem subalternos, dominados, submissos. E se não forem submissos, vão ser atacados. Né? Ele começou atacando o vizinho de cima, o vizinho de baixo, a Dinamarca, que sempre foi aliada, fazendo força para os egípcios receberem palestinos, a Jordânia receber palestinos. Eles sabem que não podem fazer isso porque os seus próprios povos derrubam o governo. Se eles aceitarem a expulsão dos palestinos. Então, ele tá gerando resistência entre os aliados. A Europa já está se percebendo colonizada. Então, está havendo uma reação interna. Está produzindo cada vez mais inimigos. Ele tá apressando o desabamento da estrutura colonialista. E está estimulando os movimentos de resistência que sempre existiram, que sempre houve. Lembra que eu falei dos focos embrionários? Olha para a agroecologia. Até onde eu sei, até pouco tempo atrás, existiam 15 universidades com curso de agroecologia, paralelo à agronomia. O que é a agroecologia? É você plantar em meio à floresta, você planta a comida e a floresta. E há uma interação na natureza ali que favorece todo mundo, e você não precisa de venenos. Então você cria a possibilidade de uma alimentação mais saudável. Só que essa alimentação mais saudável dá menos lucro. E a ambição não quer menos lucro. Então a ambição ataca todos esses movimentos. E ataca começando por desqualificar, por ridicularizar, por debochar. Aí a posição se firma, eles começam a criar ódio, querer destruir, querer derrubar, a difamar. O Gandhi já falou isso. Quando o novo chega, a primeira reação é a ironia, o deboche, o descrédito. Em seguida, o novo vai ganhando força e se enraizando, vem o ataque, vem o ódio, vem a atividade destrutiva. E o terceiro passo desse processo é o novo se impor, porque o novo sempre se impõe. Pois é, e a gente tem que estar bem atento aqui dessa estimular o ódio. Esse estimular o ódio, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque isso vai causar muita desgraça. Já causa, sempre causou. Inclusive a repressão que houve e tal, sempre houve e continua havendo. Quem anda nas periferias ou vive nelas sabe disso. A repressão sempre houve e continua. Isso tem raiz na formação das Forças Armadas. A formação deixa os caras com a mentalidade de que periferia é área de bandidagem. E a escravidão também, dentro das barbaridades que aconteceram durante todo esse período de escravidão. E também a gente tem lá nos Estados Unidos a destruição, dizimaram os indígenas, né? Vamos Sim. combinar? Então, o negócio é mesmo naturalização de perversão. E olha, isso está vindo à tona. Eu acho que assim, quando mudar o paradigma do ter para o ser, né? Eu acho que aí a gente muda todas essas configurações, né? Porque a gente ainda vive nesse paradigma do ter, né? Quer dizer, você é à medida que você tem alguma coisa ou que você tem além do outro, né? O outro precisa não ter para que você tenha, né? E a ostentação, né? Você precisa que é muito complicado isso, né? Mas por que os que não têm estão investindo nesse modelo? Porque entende? Esse modelo está sendo né? Com essa ideia, principalmente esses coaches, essa ideia de empreendedorismo, essa ideia de você ser esse misto religioso entre a religião e prosperidade, a teologia da prosperidade, quer dizer, é uma visão deturpada de que você, com seu esforço, vai ganhar milhões e vai ter mais dinheiro do que os outros. Quer dizer, e para quê? É o povo escolhido. Eu acho que é para dispersar a visão. É para dispersar a visão. Se você passa dificuldade, não é porque existe uma estrutura social armada para ser assim. É porque Deus está de mal com você. Você está pecando. Entendeu? A culpa é sua. Né?
dá o dízimo, se comporta direitinho, que Deus vai te dar grana. Cara, E isso faz parte do sistema. Você dilui o senso de coletividade e a visão de um mundo coletiva, de que temos que estar juntos e temos que trabalhar juntos para que todos tenham. Não, eu quero que derrubar todo mundo, é aquele jogo de futebol americano, né? Que eu vou cotovelando todo mundo para eu chegar no final com a bola, né? A disputa. E aí qualquer coletividade é comunismo. E aí tem que acabar com o comunismo, que a pessoa nem sabe o que é comunismo. Como você sempre fala aí. Aliás, essa dicotomia comunismo e capitalismo, ela está desde o começo do século XX. Diversos golpes aí já rolaram aqui no Brasil, em outros países, com essa ideia maluca de que existe algum lugar no planeta Terra que tenha comunismo. O comunismo, como realmente nunca existiu, de fato, entende? Com todas as pessoas realmente dividindo as coisas. Não, isso não existe. O que existe são outras estruturas aí que também, na maioria das vezes, acabam trabalhando com uma repressão e tudo mais. Então, a gente tem um problema humano aí, né, Eduardo? Até porque o comunismo, na ideia comunista, o comunismo é a inexistência de fronteiras. E as decisões coletivas tomadas pelos coletivos. Não tem um poder centralizado. São as comunidades. Tem um filme que está eu até guardei no meu canal, com o Hugo Chávez, dizendo Comuna ou Nada. O nome do filme é esse, Comuna ou Nada. Ou a gente põe o povo no poder, ou a gente não demora muito. A gente vai ser destruído. Tem que ser a população partilhando das decisões que os administradores vão tomar. A gente teve o exemplo do orçamento participativo com Luiz Erundina, que ainda tem um resíduo lá no Rio Grande do Sul, que decide sobre 20% do orçamento, em contraposição a um chamado orçamento secreto, onde um dinheiro público fica escondido do público. Com nenhum responsável, né? Com o nome de ninguém se responsabiliza, o dinheiro some. Agora estamos tendo aí o Flávio Dino. Mas o dinheiro não, gente. A quantidade é incalculável. Claro. É vultosa. Exatamente. Galera, é o nosso horário aí, galera. Então, isso que eu ia falar. Ó, nós temos aqui uma novidade muito legal para contar para vocês. Hoje é dia 14, nós estamos gravando no dia 14 de fevereiro, essa entrevista vai ao ar amanhã, sábado, dia 15. Mas a gente vai fazer um evento aqui em São Paulo, daqui exatamente a um mês, dias 14, 15 e 16 de março, onde a gente vai ter a presença aqui da Mônica Silva, que vai dar um curso aqui, e do Eduardo Marinho, que também vai participar do curso com 2 palestras e vai fazer a exposição dos trabalhos dele, que são maravilhosos, que são muito bons. A gente vai ter esse evento aqui no meu espaço, que é a Casa 42, que fica na Pompeia. Então, nós vamos juntar todos nós 3 ali lá nesse evento. Então, a gente está já começando a avisar vocês como é que vai ser a participação. A gente vai ter a exposição do Eduardo aberta ao público, então você não precisa estar no curso para ver a exposição, mas o convite é que você também participe do curso que a Mônica vai dar e o Eduardo vai participar também. Então, o que a gente vai trazer? A Mônica já fez um curso muito bom lá. A gente fez um curso virtual, né, Mônica? Na época que ainda estávamos mais no virtual. E agora esse curso vai se reproduzir presencialmente. Então, Mônica e Eduardo, dupla maravilhosa. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica estarão aqui em São Paulo no final de semana de 14, 15 e 16 de março, na Casa 42. Vou colocar aqui na legenda as informações. Então, conta um pouquinho aí, Mônica, e conta um pouquinho, Eduardo, da sua exposição. Como é que é a sua exposição, Eduardo? Conta um pouco da sua exposição. Como é que ela é? Como é que vai rolar? Eu vou chegar lá e ver como é que é. Porque a minha vida foi todo um improviso, né? Eu chego num lugar, olho uma parede, vejo a situação, armo uma mesinha para botar os fanzines, os escritos. Agora tem as camisas.
e prego os desenhos na parede. São desenhos em nanquim que eu reproduzo na serigrafia, em papel verger, para emoldurar com vidro. As camisas são mais caras do que os desenhos, porque o suporte é mais caro. Eu já usei malha barata, mas depois você encontra com a pessoa que comprou e fica com vergonha, porque está rasgando de um lado e tal. Então eu peguei a melhor camisa e botei alguns desenhos, porque é um suporte caro e pesado. Eu tenho que transportar. Então eu tenho poucos desenhos em camisa. A base mesmo são em papel. Tem mais de 30 desenhos em papel e eu estou sempre renovando. E ponho na parede. Sacou? E as pessoas chegam. Agora, a grande vantagem é que quando a minha exposição está colocada, a pessoa não precisa necessariamente comprar para levar alguma coisa. É só uma questão de observar e absorver. Leva na reflexão. Eu também faço imã de geladeira, que é uma forma ótima de criar reflexão. Porque quando a pessoa vai na geladeira, geralmente ela vai pegar alguma coisa que ela quer. Ela vai comer um pudim, vai comer um troço gostoso e tal. Então ela chega com o espírito desarmado. Quando ela olha para a reflexão, ela não tem barreira. Entra mais fácil. Não é como na rua, que a figura já está programada para... Peraí, não é bem assim. Porque os enquadrados não gostam do desenquadramento, né? É que nem... se eu estou solto, a pessoa presa não vai com a minha cara. Passarinho de gaiola não gosta de passarinho solto. Porque ele denuncia a gaiola. Entendeu? É que nem a homofobia. Os piores homofóbicos são homossexuais enrustidos. Então eles enrustem sua homossexualidade por medo na sociedade, aderem ao falso moralismo e quando veem pessoas que exercem a sua sexualidade com liberdade e alegria, se incomodam muito. Aquilo dá raiva. Se eu tenho que enrustir, por que o cara pode ir? Não, ele está errado. Ele é homossexual, ele é pedófilo, tem que morrer. Pá. E exerce a homossexualidade escondido. Eu sempre digo, cara, os moralistas são os mais imorais. É o escudo da hipocrisia. É perfeito, perfeito. E aí, Porque sempre tem esse cunho sexual, né? Por baixo, é sempre uma coisa tão perversa, né? Que tem a ver. E aí eu também, lá, não vou falar muito, porque nós estamos no tempo, mas lá nós vamos ter filmes que eu gosto de colocar para debater, inclusive eu sempre tenho o The Wall, que é muito atual, continua sendo, e a gente entender toda essa construção das subjetividades, eu falo do lado da psicologia, embora que eu quero, a partir do start do Eduardo, da filosofia, a gente poder fazer um encontro interativo em que a gente possa discutir, aprofundar questões que são muito importantes agora, entende? Eu digo que a esquizoanálise é o estudo do desejo na sociedade, entende? É a realização do desejo de cada um no seu dia a dia como forma de garantir saúde física e mental, porque a gente adoece justamente quando a gente não é feliz, não realiza desejo, não tem satisfação. Aí cria isso que o Eduardo está falando, vazio, depressão, um buraco, perdeu a vida, porque imagina chegar na minha idade e querer fazer o que eu não fiz com 18. Entende? Então, não tem condição. Então, vai ter uma... E a exposição do Eduardo é muito interessante também, porque o Eduardo vai explicando os desenhos, vai falando, e vale a pena. É igual assim, o tempo todo, vocês vão estar imersos em muita informação e discussão e debate. Acho que vocês vão gostar, hein? Então, de estar com a gente. 14, 15, 16 de março, né? O Eduardo e a Mônica. A gente vai fazer na Casa 42, que é o espaço na Pompeia, aqui em São Paulo. Diga, Eduardo, desculpa, você ia falar, né? Eu queria sugerir um filme que eu vi recentemente e achei muito bom. Eu paguei R$ 11,90 para assistir, para alugar no YouTube por 2 dias, assisti 2 vezes e depois eu comprei o filme por R$ 39,90. E eu tenho ele no meu canal do YouTube. Se chama O Aprendiz. Não sei se vocês conhecem. É de um diretor iraniano sobre o Trump, desde a juventude. E fala da formação moral e ideológica desse personagem que está aí. E a partir desse filme... Não tinha um programa que ele fazia? Era ele que fazia um programa, o Trump, que depois o Justus fazia? Não? Tá. Ele é do ramo imobiliário. Sim. Né? Mas
a formação ideológica dele é impressionante. E a formação moral também. Ele queria vencer, e para vencer tem que vencer a qualquer custo. Ele teve um mestre, por isso que o nome é aprendiz. O mestre era um advogado ultra corrupto, mas muito poderoso, que passou todas as dicas para o Trump. E no final do filme, esse advogado que é homossexual pega a AIDS, vai deteriorando até a morte, e o Trump simplesmente abandona. Sai de perto. Mas ele é assim, ele abandona. É o que os Estados Unidos faz com os países. Olha o Zelensky agora. É o que o Bolsonaro fez com todos os dele também. Isso aí é cartilha da extrema-direita. Abandona. Padrão. Muito bem, minha gente. Então, olha, nós fizemos aqui um programa, já passamos do horário. E, Eduardo, muito obrigada pela sua participação, viu? E todo mundo seguindo aí nas redes as informações. Eu vou deixar na legenda do vídeo também as informações, mas já é a abertura aí desse evento que vai acontecer em março aqui em São Paulo. E vai ser muito bom a gente se encontrar aqui, né? A Mônica nunca vi pessoalmente. O Eduardo já vi, mas a Mônica ainda não. Né, Mônica? Nossa, que emoção, hein? Obrigada, Eduardo. Valeu. Obrigado também por ter me chamado. Um abraço geral para quem está assistindo. Um abraço para você, Valério. Um abraço para a Mônica. Obrigada, Eduardo. Beijo. Valeu. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.